Transmissão justamente porque é uma transmissão pela internet. Foram as palavras de Jair Bolsonaro falando diretamente com os eleitores pela rede social. Nós cumpriremos a missão de resgatar o nosso Brasil. Um forte abraço a todos e fiquem com Deus. Jair Bolsonaro, portanto, Gotino, finalizando as palavras dele, a gente já recupera aí a essência do que disse Jair Bolsonaro. Enquanto vocês acompanham as imagens ao vivo do helicóptero, uma multidão na frente do condomínio na Barra da Tijuca, onde Jair Bolsonaro, lá dentro da casa dele, acabou de fazer o primeiro pronunciamento, um pronunciamento breve, mas foi o primeiro pronunciamento pelas redes sociais, pela internet, falando diretamente com os eleitores. Aqui no nosso telão, os números mudaram um pouco, novos votos, novas urnas apuradas. Nós estamos agora, olha, em 97,38%. 97,38% das urnas apuradas, faltam apurar 3.635.000. E olha, a situação se mantém como já estava, em 11 pontos de vantagem de Jair Bolsonaro, 55,42% para o presidente eleito, 44,58% para Fernando Haddad, derrotado nas urnas por Jair Bolsonaro. Uma diferença que se mantém, Gotino, desde o começo, em 11 milhões de votos. Em 11 milhões de votos. Jair Bolsonaro, o presidente eleito, ele tinha duas opções, aguardando a confirmação da vitória: conceder uma entrevista coletiva, recebendo os órgãos de imprensa num hotel, na casa dele, num palanque, ou fazer um pronunciamento. Preferiu o presidente eleito Jair Bolsonaro fazer uma transmissão ao vivo pela internet. E essa foi a tônica da campanha de Jair Bolsonaro no segundo turno, né? Impedido, a princípio, pelos médicos e depois acabou optando em permanecer no Rio de Janeiro, saindo poucas vezes de casa e usando mais a internet, fazendo transmissões ao vivo. E foi assim o primeiro pronunciamento do presidente eleito Jair Bolsonaro. Nossas equipes estão de plantão, a postos lá no Rio de Janeiro, para acompanhar quais serão os próximos movimentos do candidato presidente eleito Jair Bolsonaro, já que uma multidão aguarda na porta do condomínio. A gente ainda não tem a confirmação se ele ainda pode sair, fazer algum tipo de aceno, se há condições de segurança para o presidente eleito Jair Bolsonaro, mas de qualquer forma nossas equipes estão lá acompanhando. Mostramos ao vivo aqui para vocês a transmissão da internet, a essência aí, o resumo do que Jair Bolsonaro disse, as primeiras palavras dele como candidato eleito. Adriana, a gente já passa já para vocês. Governador do Rio, Wilson Witzel, falando ao vivo. Vamos ouvir o novo governador do Rio de Janeiro. Me sinto realizado. Mais uma vez, alcançamos um desafio, que a minha vida sempre foi pautada em desafios. Como disse, eu vim de família humilde e venci todos os desafios quando muitos diziam que não seria possível. E aqueles que acreditaram agora estão fortalecidos no propósito de que será um governo de êxito. Graças a Deus, tudo que eu fiz na minha vida foi feito com dedicação. E mais do que dedicação, eu sempre coloquei o coração. Nessa semana, alguns depoimentos na internet de servidores que trabalharam comigo me deixaram muito emocionado, porque foi espontâneo. Fizeram um grupo Mulheres da Justiça e depoimentos de servidores que trabalharam comigo. E eu sempre fui assim, trato sempre as pessoas igual, seja aquela colega que serve o café até o presidente do tribunal. E é assim que nós vamos continuar trabalhando. Quais as primeiras medidas práticas que o senhor pretende tomar assim como? Agora é o momento de conhecer a fundo o nosso Estado. Uma das questões que eu venho avaliando é a falta de acesso, talvez até a falta de estrutura hoje dos partidos em si, de condições de produzir material suficiente para que se faça um diagnóstico mais preciso. Nós temos um diagnóstico que é superficial, mas é um diagnóstico que já serve de parâmetro para os desafios que virão. Sabemos do problema da segurança, que nós temos os números da segurança, da saúde, da educação. Agora é preciso conhecer a fundo. Vou me reunir
com a equipe técnica que estamos começando a conversar, alguns que já participam do plano de governo, para que a gente possa, nessa transição, definir, né, quais as metas que nós vamos atingir. O que eles querem? Olha, a gente ouviu o Wilson Witzel, novo governador do Rio de Janeiro, agora imagens ao vivo do presidente eleito Jair Bolsonaro. A nossa câmera é uma oração na casa do presidente Jair Bolsonaro. Eles estão organizando ali, eu acho que ele vai, não sei se conceder a tão aguardada entrevista coletiva ou vai fazer um novo pronunciamento, agora não pela internet, mas através das emissoras de televisão. Eles estão organizando ali, acho que vai começar um pronunciamento. A esposa dele ao lado, vamos ouvir. Muito na aproximação com o Evangelho, com católicos e demais religiões, bem como em regiões do Brasil todo, vai agradecer a Deus e pedir sabedoria para que nós possamos continuar nessa jornada rumo à presidência da República. Magno Malta com a palavra. Nós começamos essa jornada orando. E o mover de Deus, e ninguém vai explicar isso nunca, o que acontece, os tentáculos da esquerda jamais seriam arrancados sem a mão de Deus. Começamos orando e mais que justo que agora oremos para agradecer a Deus. Então vamos dar nossas mãos todos e vamos orar nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesse momento nós te somos agradecidos. Foram anos de luta, falando com o povo, pedindo a tua proteção, falando sobre família, falando sobre país, cuidado das nossas crianças, Deus na vida da família, na vida do Brasil, lutando contra a corrupção, enfrentando tudo e todos. Esse é um momento festivo, mas mais que isso, é um momento de gratidão. Agradecer ao Senhor pelo que fez, levantou Jair Bolsonaro 2 vezes, porque o Senhor não permitiu que a morte o tragasse no momento de expectativa e de sonho do povo brasileiro. Agradecer enfermeiros, ó Deus, os cuidados de todos aqueles que cercaram no momento mais difícil da vida dele. Ele está de pé. Ó Deus, a vitória concretizada. Agora dê a ele sabedoria, compreensão ao povo brasileiro, a todos nós, para que ele possa ter tempo, Senhor, para poder reparar, desfazer minas que foram colocadas e devolver dias felizes, de alegria ao povo brasileiro, às nossas crianças, às nossas escolas e às nossas famílias. A tua palavra diz que quem unge a autoridade é Deus. E o Senhor ungiu Jair Bolsonaro. E a partir dessa data, Senhor, ele passa a ser o presidente de todos nós. Um presidente que ama a pátria. Um cristão verdadeiro. Um patriota. Cheio de fé, de coragem e de esperança. Agradecemos por isso, por todos os nossos amigos. Companheiro, desde o homem mais simples nas ruas, do município mais simples desse país, que levantou uma bandeira. Desde aquela senhora que orava de madrugada, a outra que rezava. Evangélicos, espíritas, católicos, confissões de fé de um país majoritariamente cristão. Obrigado, Jesus, pela família dele, pelos filhos, pela esposa, pelo cuidado. Ó Deus, porque se tornaram guardiões da vida dele mais que nunca, num momento difícil. Obrigado por essa hora de festa no Brasil e no mundo. Agradecemos em nome de Jesus. O Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Estamos ao vivo aqui com o presidente eleito do Brasil, Jair Messias Bolsonaro. Eu falo representando o pool de emissoras de televisão. Parabéns pela votação. Muito obrigado. Primeiro, queria agradecer a Deus que pelas mãos de homens e mulheres da Santa Casa de Juiz de Fora, bem como do Alberto Einstein em São Paulo, me deixaram vivos. Com toda certeza, essa é uma missão de Deus. Estaremos prontos para cumpri-la. Meu muito obrigado a todos do Brasil por essa oportunidade. E se me permite, eu gostaria de fazer a leitura do meu discurso da vitória. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nunca estive sozinho. Sempre senti a presença de Deus e a força do povo brasileiro. Orações de homens, mulheres, crianças, famílias inteiras que, diante da ameaça de seguirmos por um caminho que não é o que os brasileiros desejam e merecem, colocar o Brasil, nosso amado Brasil, acima de tudo. Faço de vocês minhas testemunhas de que esse governo
será um defensor da Constituição, da democracia e da liberdade. Isso é uma promessa, não de um partido. Não é a palavra vã de um homem, é um juramento a Deus. A verdade vai libertar este grande país. E a liberdade vai nos transformar em uma grande nação. A verdade foi o farol que nos guiou até aqui e que vai seguir iluminando o nosso caminho. O que ocorreu hoje nas urnas não foi a vitória de um partido, mas a celebração de um país pela liberdade. O compromisso que assumimos com os brasileiros foi de fazer um governo decente, comprometido exclusivamente com o país e com o nosso povo. E eu garanto que assim o será. Nosso governo será formado por pessoas que tenham o mesmo propósito de cada um que me ouve nesse momento. O propósito de transformar o nosso Brasil em uma grande, livre e próspera nação. Podem ter certeza que nós trabalharemos dia e noite para isso. Liberdade é um princípio fundamental. Liberdade de ir e vir, andar nas ruas, em todos os lugares desse país. Liberdade de empreender. Liberdade política e religiosa. Liberdade de informar e ter opinião. Liberdade de fazer escolhas e ser respeitado por elas. Este é um país de todos nós, brasileiros natos ou de coração. Um Brasil de diversas opiniões, cores e orientações. Como defensor da liberdade, vou guiar um governo que defenda e proteja os direitos do cidadão, que cumpre seus deveres e respeita as leis. Elas são para todos, porque assim será o nosso governo, constitucional e democrático. Acredito na capacidade do povo brasileiro, que trabalha de forma honesta, de que podemos juntos, governo e sociedade, construir um futuro melhor. Esse futuro de que falo e acredito passa por um governo que crie condições para que todos cresçam. Isso significa que o governo federal dará um passo atrás, reduzindo a sua estrutura e a burocracia, cortando desperdícios e privilégios, que as pessoas possam dar muitos passos à frente. Nosso governo vai quebrar paradigmas. Vamos confiar nas pessoas, vamos desburocratizar, simplificar e permitir que o cidadão, o empreendedor, tenha mais liberdade para criar e construir o seu futuro. Vamos desamarrar o Brasil. Outro paradigma que vamos quebrar: o governo respeitará de verdade a federação. As pessoas vivem nos municípios. Portanto, os recursos federais irão diretamente do governo central para os estados e municípios. Colocaremos de pé a Federação Brasileira. Nesse sentido, é que repetimos que precisamos de mais Brasil e menos Brasília. Muito do que estamos fundando no presente trará conquistas no futuro. As sementes serão lançadas, regadas, para que a prosperidade seja o desígnio dos brasileiros do presente e do futuro. Esse não será um governo de resposta apenas às necessidades imediatas. As reformas a que nos propomos serão para criar um novo futuro para os brasileiros. E quando digo isso, falo com uma mão voltada para o seringueiro no coração da selva amazônica.